noite a todos, a todas. Meu nome é Celeste, eu sou professora coordenadora sou coordenadora da licenciatura em Intercultural Indígena, Tupiniquim Guarani, do Espírito Santo, antropóloga, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, e estou aqui para dar início a uma série de conversas, de diálogo sobre um tema que eu considero ainda incipiente em termos de discussão, pelo menos por quanto nossa diz respeito na situação do Espírito Santo, tá? Com os povos indígenas aqui no Espírito Santo, Tupiniquim e Guarani. Farei um breve, só para a gente começar a se conhecer, farei um breve relato, muito breve relato, em relação um pouco à trajetória do ensino indígena. Junto comigo está o professor Fábio Herbert, vice-coordenador do curso de licenciatura em Intercultural, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Departamento de Psicologia, e a coordenadora, professora indígena Tupiniquim, coordenadora pedagógica do curso de licenciatura intercultural indígena, Leidiane Pego Cizenando, tá? Que, portanto, está junto com a gente para, inclusive, relatar diretamente a experiência dela em relação ao ensino médio, tá? A experiência direta. Posso passar a palavra para Fábio, Leidiane, querem se apresentar? Boa noite. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Meu nome é Fábio Ebert, eu sou professor da licenciatura intercultural indígena, vice-coordenador da licenciatura da UFES, e professor também do departamento de psicologia da UFES. Passar para a Leidiane. Boa noite a todos. Meu nome é Leidiane. Eu sou da etnia Tupiniquim, de Aracruz, estado do Espírito Santo. Eu sou professora, né? Já há alguns aninhos aí. E atuo, né, no ensino fundamental, né? Fundamental 2, do sexto ano, com a disciplina de Geografia. Também atuei, né, no ensino médio, 1 ano e alguns meses. Também sou, no momento, né, como a Celeste falou, a coordenadora pedagógica do Programa de Licenciatura para professores indígenas aqui da UFES, né, o ProIND. Vamos aí, né? Estamos juntos nesse diálogo aí. Bom, para vocês conhecerem um pouco mais como é que é a trajetória aqui do ensino médio, aqui no Espírito Santo, também para a gente, enfim, dialogar e conhecer as outras experiências, a gente vai compartilhar nós três aqui momentos, tá, dessa trajetória. A trajetória é uma trajetória que começa junto à ao momento de elaboração do projeto político-pedagógico do curso da licenciatura intercultural indígena, Tupiniquim e Guarani, um projeto, uma proposta de elaboração do projeto político-pedagógico feita com uma ampla parceria, tá?
de representante indígena, não indígena, da universidade, da Secretaria Estadual da Educação, diretamente envolvida, portanto, também com a proposta da licenciatura indígena, articulada com a proposta do ensino médio indígena. Nesse período, que é anterior a 2015, quando começa o curso de licenciatura intercultural indígena aqui no Espírito Santo, se criou, portanto, esse grupo de trabalho grande para a elaboração do projeto político-pedagógico, mas também havia um grupo específico na Secretaria Estadual de Educação que contou também com a colaboração. O grupo contava com a presença, a colaboração de indígena, tá? Não indígena, e com representante da, então, SECADI, tá? Que vieram também assessorar nesse processo. Foi um momento muito importante, muito forte, depois de uma longa luta dos Tupiniquim, dos Guarani, para que a UFES finalmente implementasse até em caráter emergencial o curso de licenciatura intercultural indígena, mas foi um momento de muita parceria, tá? De uma parceria para exatamente desenvolver em maneira articulada e conjunta o curso de licenciatura indígena e a implementação do ensino médio indígena. Isso ocorreu durante um período, tá? Durante o governo, ou então governo aqui no Espírito Santo, de Renato Casagrande, atualmente, novamente, governador do Espírito Santo, tá? E com participação ampla, tá? De vários setores aqui, enfim, das instituições e dos representantes dos povos indígenas. Esse primeiro momento, praticamente, podemos dizer que coincidiu com o começo do curso de licenciatura indígena e com a implementação, tá? A construção, que eu saiba, Leidiane me fala se eu não estiver coincidindo com os tempos, com a implementação, com a construção, digamos, do edifício, tá? A proposta de começar a construir aquela que seria a escola, tá? O edifício do ensino médio indígena. Acontece que, na passagem de um governo para outro, toda a expectativa da abertura do ensino médio indígena e da implementação do ensino médio indígena, que também atendia a um direito dos indígenas, mas também a um problema muito sério de discriminação na qual se encontravam os estudantes do ensino médio no município, tá? Nas escolas de ensino médio do município, ele é bloqueado pelo novo governo que entra, tá? É um governo no qual o secretário de Educação, professor da UFES, implementa uma perspectiva economicista da educação. Eu gostaria, se nesse momento, para a gente se dividir um pouco as etapas, passar a palavra ao professor Fábio Ebert, que participou entrou, digamos, no Prolinde também, nesse segundo momento, né, do curso e da trajetória do ensino médio indígena, na qual essa parceria, tá, entre a Universidade, Secretaria Estadual de Educação, povos indígenas, vai passando por uma série de problemas, tá? Só para finalizar um pouco, para depois, se a gente tiver essa trajetória, depois dessa gestão catastrófica da Secretaria Estadual de Educação, voltará o atual governador
Casagrande, Renato Casagrande, que foi o governador do período no qual se constituiu, tá, a articulação, mas dessa vez também com uma outra perspectiva na Secretaria de Educação, que será problemática de uma maneira diferente dessa segunda etapa. Aí eu passo a palavra ao professor Fábio Ebert para dar andamento a essa narrativa. Muito obrigada, Fábio. Bom, novamente, boa noite a todos e todas. Eu acho que é importante, né, a gente acho que convocar essa memória, né, essa história, que é uma história coletiva, né, da luta pela garantia de direitos que são direitos constitucionais, né. Então, acho que é importante como ponto de partida, né, reafirmar, né, e também o meu entendimento, ela vai na mesma direção, assim, muito próxima do modo como a Celeste coloca, né? Traz as questões, indicando que tem um duplo desafio, né? Que se dá no momentos concomitantes de luta pelo ensino médio, né, para efetivação do ensino médio diferenciado aqui no estado do Espírito Santo. E ao mesmo tempo com a experimentação, né, da própria licenciatura intercultural indígena. Né? Isso apresenta alguns desafios para a gente, né? Tanto por parte das comunidades, quanto por parte por parte da universidade também. Né? Como a gente sabe, a universidade ela ainda é constituída por uma lógica que ela é avessa, né? a muitas dessas discussões, né? Sobre educação diferenciada, né? A importância de se pensar o bilinguismo, o multilinguismo, a importância da gente pensar a alternância, a importância de se pensar a interculturalidade como referências, como diretrizes importantes na construção de um currículo, né? De uma experiência formativa. Então, esses desafios, num certo sentido, eles dizem, como a Celeste bem colocou, né, uma certa visão economicista, quando a gente pensa na formulação das políticas públicas de educação, né, que vão olhar para essas experiências formativas a partir desse filtro, né, da economicista, ou seja, assim, é aquilo que é sucesso e fracasso, né, e vai se medir, então, esse sucesso e fracasso a partir de um referencial que é predominantemente branco, europeu, né? Então, isso, num certo sentido, se expressa, né? Isso se mostra para a gente, por exemplo, na formação, né, do quadro dos trabalhadores da própria Secretaria Estadual de Saúde, de Educação, perdão. E, nesse sentido, quando eu chego na licenciatura, na própria UFES, na licenciatura intercultural indígena, né, que estava logo no começo, tem a experiência de participar de uma tentativa de conversa, de debate com o secretário estadual de Educação. E aí, nesse momento, Celeste e quem mais esteve presente naquela situação, né,
nos ajudar a recordar, né? Nós ficamos mais de 5 horas dentro da Secretaria Estadual de Educação, solicitando uma agenda com o então secretário, e a gente sabendo que o secretário estava dentro da secretaria, e escondido, né? E não aparecia, e mandava, cada hora mandava uma pessoa diferente para poder conversar com a gente, apresentando as mais, com perdão da palavra, as justificativas mais esdrúxulas, para poder não pautar, né, essa conversa no âmbito da própria Secretaria Estadual de Educação, sendo que, nesse momento, a gente já havia a construção, né, da escola, já tinha acabado de ser concluída a construção da escola, e nesse momento aí se dizia que não tinha número de alunos suficiente, que não tinha professores suficientes e qualificados, né, de forma adequada para poder compor o quadro dessa escola, se fosse... Enfim, o que eu estou querendo dizer, assim, que eram apresentadas as maiores dificuldades e as mais justificativas mais ilógicas para que a gente não experimentasse de fato, né, que a gente conseguisse efetivar, né, ou afirmasse essa dimensão pública de uma política de educação, né, efetivamente. E aí, esse quadro que eu compartilho com vocês aqui é para poder dizer de um outro desafio que está implícito, né, e esteve presente nesse momento, né? A gente consegue acionar, fazer uma articulação com o Ministério Público Estadual, então, para poder estar com a gente nesse momento, o Ministério Público Federal, que são os relatos de dificuldades e práticas segregacionistas e excludentes dentro, né, a partir da experiência de estudantes indígenas em escolas de ensino médio não indígenas, né? E para concluir, né, assim, eu me recordo de uma fala nessa reunião à procura do secretário estadual de educação, e foi um relato de uma mãe do Piniquim, que ia dizendo de uma forma muito resumida, né, assim, que ela tinha sido chamada na escola porque o filho dela tinha se atrasado e não conseguia justificar por que ele tinha chegado atrasado. E ela diz, então, com lágrimas nos olhos, né, assim, naquele momento, foi uma cena muito forte, assim, que começa a narrar um pouco, né, essa história, a chegada do filho dela, que tinha se atrasado por conta do trabalho, tinha ficado até mais tarde no trabalho, não conseguiu liberação, e quando chega na escola, o vigia da escola diz para ele que ele não poderia entrar porque ele estava atrasado, que ele deveria estar roubando, né, ou devia estar usando droga. E ele disse que não, porque ele não... que ele estava vindo do trabalho. E aí o vigia disse que não, que ia chamar a diretora, e chamou a diretora, e a diretora reafirma a fala desse vigia, e resolvem ligar para o patrão desse rapaz, e o patrão confirma, né, a história. E nesse momento a mãe chega
ali, e a diretora vira para ela e fala assim, olha, realmente seu filho não estava mentindo, né? Ele estava no trabalho e se atrasou por causa disso, mas ele poderia estar, né, usando droga, ele poderia estar roubando, ele poderia estar. Eu acho que isso nos convoca, né, nos conecta diretamente com a urgência da gente pensar e criar estratégias de efetivação, de apoio, de sustentação a esse ensino médio indígena, né? Essa educação diferenciada. E, por fim, para a gente da UFES, né, é importante, então, nesse trabalho de apoio às comunidades indígenas, né, da gente pensar assim, o estabelecimento de redes potentes, né, até que para que a gente possa entender melhor essa dinâmica das lutas no âmbito nacional, né, por uma educação diferenciada e por uma política efetivamente pública de educação. Então, esse período todo, a gente pretendeu e tem feito questão de afirmar a nossa parceria nessa luta da maior importância. Acho que é isso, e depois a gente traz outros elementos, se for o caso. Muito obrigada, Fábio. Eu passo agora a palavra a Leidiane Cizenando para a fala dela sobre sua experiência, trajetória e desafios. Então, Chapepituna para todos, mais uma vez. Parece que está chiando um pouco o meu áudio, não sei porquê. Acho que é isso, né, professora? Por favor. Não consigo compreender, mas está um pouquinho chiando, mas tudo bem, vamos lá. Então, eu vou estar falando um pouquinho, né, hoje o Fábio, a professora Celeste, a professora Celeste falando um pouquinho dessa trajetória. Então, nós também vamos falar um pouquinho, né, sobre vamos estar localizando aqui o povo, né? Então, aqui no município de Aracruz, no estado do Espírito Santo, nós temos cerca de 4.334 habitantes, né, nas terras indígenas, em duas terras indígenas. Também, dentro dessas terras indígenas, né, nós temos aí a escola de ensino fundamental, que já funciona, né, aí já há um bom tempo, com professores indígenas, né, toda uma estrutura, né, vamos dizer assim, uma organização pedagógica, com nível específico diferenciado. Temos ainda alguns desafios pela frente, mas estamos caminhando, né? Então, falar um pouquinho de ensino médio, né, é um pouco assim, meio desafiador até mesmo na hora de falar, né, porque é um sonho, assim, vamos dizer assim, tão sonhado por um povo, por um povo, não, por dois povos, né? E a gente começou, então, no ano de 2014, ela foi inaugurada, né? Juntamente com o processo de luta para a formação de professores indígenas, né, em nível superior, que veio acontecer, né, começar no ano de 2015, que é o ProLIND, né, na qual os dois coordenadores estão aí, a coordenadora, o vice-coordenador, e eu como coordenadora pedagógica, né, do ProLIND, né. Então, logo assim que, como a Celeste disse, né, foi feito aí essas discussões, houve um diálogo muito forte, né, na época com o governador, que era o Casa Grande, né, na época,
Então, assim, a escola precisava ser aberta, né? Como diz, porque, de uma certa forma, a gente depende muito de vontades políticas, né? Essas lutas sociais, né? De uma certa forma, embora a gente tenha os direitos, mas para esses direitos serem, né, tirados do papel, serem concretizados, depende também dessas vontades políticas, né? Vamos dizer assim. Então, a escola precisava acontecer, né? E aí, no ano de 2014, no dia 30 de dezembro de 2014, a escola ela foi inaugurada, né? Mas ela foi criada, né, na portaria número 155 de 30 de setembro, que ela foi, né, criada aí essa escola. A Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Aldeia Caíras Velhas. Ela está localizada na aldeia, né, de Caíras Velhas, que fica na terra indígena Tupiniquim. Então, só que quando veio, né, o governo depois, em 2015, né, a escola ela não foi aberta, né, como o Fábio já disse, alegando várias situações, né, várias questões, e uma dessas questões era o número de alunos, né? À época, entre ensino médio normal, né, e EJA, a gente tinha aí mais de 100 alunos na época, né? Então, assim, era uma inverdade alegar que a questão era número de estudantes, né? Enfim, mas aí, né, teve várias discussões, né, com o Ministério Público, né, e mesmo assim não foi possível, né, não alcançou aí essa abertura. Porém, nesse período aí também, né, foi criado um comitê, né, um Comitê Estadual de Educação Escolar Indígena. E esse comitê, né, existe aí acho que não me engano o nome é portaria, né, dentro da própria Secretaria de Educação, da SEDU, que graças a Deus, né, essa portaria ela não foi derrubada pelo governo, né? Que bom. Então esse comitê ele é constituído por vários órgãos governamentais, né, representantes indígenas e instituições. E esse comitê, né, ele foi crucial para que acontecessem essas discussões aí acerca do ensino médio, né? Hoje, esse comitê ele não está mais ativo, né? Porém, a gente está na luta aí para que ele venha de fato, porque ele ficou esse período todo aí, né? Que fechou, no caso, né? Criou a portaria da escola e tudo mais, fez a inauguração, mas depois não aconteceu a escola, não aconteceu a abertura, e aí o comitê ficou parado, né? E agora, esse ano, a gente está aí nas discussões, nos diálogos, para que esse comitê ele retoma aí as suas ações novamente. Interessante falar também que nessa época, né, dessa primeira luta aí de 2014, foi criado, além desse comitê, também foi criado um GT, né, um grupo de trabalho para poder tratar das questões curriculares, né, de funcionamento, de processo seletivo, então, para tratar dessas questões, né, porque o comitê ele fica mais nas questões assim, legais, né, em termos de jurisdição, de funcionamento decreto, enfim, essas coisas assim. Já esse GT, ele é mais para a parte, vamos dizer assim, um tanto pedagógica, né, também constituída aí por representantes indígenas, né, e também por servidores aí da SEDU, né? Então, esse GT, ele foi crucial para poder tratar de algumas questões, né? Dentre essas questões que foram tratadas, como eu já disse, foi um concurso específico, desculpa, o processo seletivo, concurso não, quem dera, né? Um processo seletivo específico e diferenciado, né? E também a questão da grade curricular, das disciplinas, né? E aí, as disciplinas, ela foi discutida, né, juntamente nesse GT, onde a gente fez aí, né, conforme a carga horária total, né, na época, agora que esse novo ensino médio, né, tem uma outra questão também, mas a época, né, quando da questão aí da carga horária aí,
a gente foi discutindo aí que matérias, né, quais componentes curriculares seriam ministrados, né, no ensino médio. E também a questão, para a gente ter uma certa garantia do específico diferenciado, porque a gente também a gente estava ciente de que não teríamos professores, né, em todas essas disciplinas aí, já estávamos cientes disso, né? E aí, então, na área de linguagens e códigos, né, assim como funciona o ensino médio, a língua portuguesa, por exemplo, ela vinha escrita dessa forma: língua portuguesa, literatura e literaturas indígenas. A arte é arte e culturas indígenas, educação física, práticas corporais e esportiva. A língua inglesa, né, que tem que ter uma outra língua estrangeira, né, vamos dizer assim, e a língua indígena tupi, juntamente com a língua indígena guarani, porque a escola é para atender esses dois povos. Também a biologia vem com biologia e conhecimentos tradicionais, física e conhecimentos tradicionais, química e conhecimentos tradicionais, matemática e conhecimentos tradicionais, história e historiografia indígena, geografia e gestão territorial, filosofia e interfaces culturais, sociologia e organização social dos povos indígenas. Então, como a gente fala aí, né, a organização curricular da grade aí, né, ela vem mais ou menos aí dessa forma aí que acontece, né? Então, na época, né, desse ano aí, né, vamos pensar esse 2014, que foi esse marco da primeira inauguração, ficou, né, mais ou menos aí desta forma, né? E, então, no ano de 2019, né, para ir para 2020, a gente começa, então, a acender essa chama, né? Alguns anos anteriores teve umas outras discussões, mas foram, assim, discussões que estavam sendo vindas de cima para baixo, né, sem diálogo com as comunidades, e também não foi aceito. E aí, então, a partir, né, de 2019, começou novos diálogos, né, para retorno dessa escola. E aí, no ano de 2020, novamente, né, o governador anterior, ele retorna, e aí, então, essa escola, né, ela é reaberta, né, ela é reaberta dentro daquelas condições que eu já falei anteriormente, né, do processo seletivo diferenciado, né, o processo seletivo ele era aberto, né, que tinha a garantia para os professores indígenas formados, né, de cada aldeia aqui do município. Também tinha abertura para professores indígenas, também de outras regiões, e também para pessoas, né, não indígenas com experiências na educação escolar indígena, né? Assim era o edital, né? Então, no dia 4 de fevereiro de 2020, né, foi aberta, então, a escola, na qual a gente teve três professores indígenas, né? Porque a gente também aqui tem uma limitação na questão de professores formados, porque a boa parte deles que são formados, eles já estão alocados aí no ensino fundamental, né? Então, esses três professores aí, no ano de 2020, né, conseguiam, também eram professores do ensino fundamental, conseguiam conciliar, porque a escola, ela funciona no período matutino, e o fundamental também no matutino, né? Então, aí tem essa questão da carga horária. Atualmente, né, tem dentro da SEDU aqui, né, da Secretaria de Educação, tem uma gerência chamada de GECI, que é a Gerência de Educação do Campo Indígena e Quilombola. Então, a educação escolar indígena, ela está vinculada, né, com essa gerência aí, tá? Porém, né, veio a questão aí da pandemia, né, que a gente também não vai ficar só se lamentando por essas questões, mas infelizmente, né, é uma coisa que ninguém esperava. E aí veio a questão da pandemia, né, e a escola fechou, vamos dizer assim, fisicamente, né, mas ela continua acontecendo de forma
de forma online, né? Então, a gente fechou o ano de 2020 dessa forma, de forma online, e começamos o ano de 2021 também de forma online, né? E aí, já em 2021, a gente teve um acréscimo de mais 2 professores indígenas. Então, a gente tinha um total aí de 5 professores indígenas no ano de 2021 aí, que é o ano vigente. Porém, né, quando teve a questão do retorno presencial, né, infelizmente, ou felizmente por um lado, felizmente por enfim, os professores eles não tinham, né, essa carga horária disponível, vamos dizer assim, nesse período matutino, apenas no período vespertino. Porém, a escola funciona, né, no período matutino. E aí veio, né, algumas questões que não vou estar colocando aqui, mas veio algumas questões que eu vou dizer assim, de falta de diálogos, né, ou talvez uma pressão, né, de forma que nós, professores, tivemos que romper o nosso contrato, né, os 5 professores indígenas tiveram que romper o contrato aí com o Estado devido, vou usar a palavra deles, né, devido à incompatibilidade de carga horária, né, que os professores não tinham essa carga horária para trabalhar pela manhã, somente no período da tarde, né. Então, qual é o quadro hoje, né, do ensino médio? Para encurtar aí, né, por causa da questão do horário, qual é a questão hoje do ensino médio, né? O ensino médio, atualmente, né, ele funciona somente com professores não indígenas, né? Com o pedagogo também não é indígena, a coordenação também não é indígena, e a gente não tem, assim, um diretor específico para a escola, né? Dada, mais uma vez, cai na questão do número de alunos, né? Nós temos menos de 100 alunos. Então, segundo, né, aí as leis vigentes aí, os decretos dentro da secretaria, né, menos de 100 alunos não dá direito a um diretor específico. Então, a gente tem uma técnica da secretaria regional que responde pela escola, né? De indígena, hoje na escola, nós temos os alunos, né, que são indígenas, e temos 2 funcionárias, que da limpeza e da cozinha, né, que são indígenas. Então, a gente tem, né, vamos dizer assim, esses desafios aí pela frente, né? A gente teve esses avanços no sentido de abrir a escola, porque a gente tinha que, vamos dizer assim, aproveitar esse momento, né, do governo, que o governo, ele vamos dizer assim, ele é sensível à causa, né, e então a gente tinha que aproveitar essa questão, né, para voltar a acontecer a escola. O outro avanço que a gente teve, vamos dizer assim, é a questão, né, dessa grade curricular, vamos dizer assim, não de currículo, né, porque a grade curricular, ela não se resume, vamos dizer assim, em currículo, né, e a gente tem, assim, um prédio, ele é cedido pela prefeitura, né, o prédio que a Escola do Ensino Médio funciona hoje, ele foi cedido pela prefeitura. Ele, assim, é um prédio todo reformado, né, então, assim, dentro das normas de acessibilidade, ele tem, assim, como que fala, assim, tem ar-condicionado, computadores, uma biblioteca, então, assim, a escola é bem equipada, né? Só que a gente tem alguns desafios. Quais desafios a gente tem hoje no ensino médio? Um dos meus desafios é a questão de professores indígenas, né? Para ter professores indígenas, por exemplo, até no próximo ano a gente precisaria mudar o horário de funcionamento da escola. Um outro desafio que a gente tem é a questão de currículo, né? É preciso elaborar um currículo específico diferenciado, né? Que, como nós já sabemos, o currículo ele é
comunitário, né? Então, tem que ser elaborado aí, tem que haver essa articulação, vamos dizer assim, dentro da secretaria, dentro da gerência, para que esse currículo ele seja feito, ele seja escrito de fato, né? Um outro desafio, né, que a gente tem, vou dizer assim, que é também a construção de um prédio, porque se a gente for considerar que a escola é da terra indígena, né, e que houve já algumas demandas, né, alguns diálogos, né, das pessoas das outras aldeias, mesmo que são um pouco distantes, estarem vindo, né, para essa escola, a escola, de uma certa forma, não comportaria em apenas um único turno. E aí se abre para a EJA, que é uma demanda muito forte, né, aqui entre nós, então também aí, né, já diminuiria aí esse espaço. Então é uma outra demanda, né, também a questão da construção de um outro prédio, né. Eu acho que um outro desafio também, eu acho que uma necessidade é de representantes indígenas, né, dentro dessa gerência da Secretaria, né, de Educação, também dentro da SRE, porque existem pessoas que trabalham lá que têm algumas, né, têm boas vontades e tudo mais, mas não basta a questão da boa vontade, é necessário conhecer de fato, né, é necessário ter esse conhecimento de causa, de pertencimento, para que tentamos aí, né, solucionar alguns desafios existentes, né? E um outro desafio que nós temos também aqui é a questão desse novo ensino médio, né? Que eu acho que é um desafio aí que eu gostaria até de ouvir também outras experiências de outros ensinos médios que acontecem, né, em outras terras indígenas, que é essa questão dos itinerários formativos, né? Que até o presente momento, os itinerários formativos apresentados para nós este ano foi um itinerário formativo, pronto, né? Foi apenas apresentado. Só que os itinerários formativos, como estão hoje, eles não atendem, vamos dizer assim, a questão específica e diferenciada, né? Por quê? Porque quando você coloca lá a questão da educação escolar indígena, ela é uma questão que ela é comunitária, é uma questão decidida pela comunidade, né? Não é uma coisa que vem de cima para baixo. E, de uma certa forma, a questão dos itinerários formativos, muitas vezes, como eles são apresentados, eles vêm, de uma certa forma, para criar proletariado, criar mão de obra, né? Então, acho que um dos desafios maiores que a gente tem hoje também é essa implementação do novo ensino médio. E eu acho que a questão principal é diálogo. O que as comunidades indígenas querem nesse novo itinerário, né? Porque os alunos, eles não decidem por si próprio, quem decide é uma comunidade. E os alunos também não têm questão de decisão, vão decidir em cima de quê? Vão decidir em cima daquilo que está sendo ofertado. E quem é que está ofertando isso? É algo que veio pronto de cima para baixo. Por exemplo, nós temos aí a questão aí da gestão territorial aqui entre os Tupiniquim e Guarani. Por que não fazer um itinerário formativo visando essa questão? Né? Ao invés de visar apenas o mercado de trabalho, as empresas, né, para o indígena, desde aí da colonização, né, virar aí o proletariado, a mão de obra para essas empresas, né, serem cada vez mais dependentes, por que não, né, trazer o itinerário formativo nessas questões, né? E então esses são, eu acredito que é um dos maiores desafios, né? Eu vou parar de falar aqui porque a hora já está indo, tá bom? A gente vai para o diálogo aí. Muito obrigada, Leidiane. São várias questões que você colocou super importantes, todas. Vamos abrir para perguntas.
Alguém quer falar da experiência no Mato Grosso? Tá? Trocar sobre a experiência do Mato Grosso aqui, Mato Grosso do Sul. Enquanto aparecem as questões, né, assim, é importante, né, esse debate, porque parece, pelas questões que vocês trazem, principalmente a Leidiane, né, que tem um projeto em curso, né, de desmonte, né, não é falta de gestão, na verdade, parece que tem uma lógica operando muito bem definida, né, que visa o extermínio, né, no final das contas. Porque essa questão que pode parecer muito tranquila, né, para os não indígenas, a gente sabe que tem consequências nefastas, né? O fato de você ter uma escola indígena, mas que opera por uma lógica não indígena. Eu acho que é exatamente isso que a Lidiane está trazendo, né? Era só esse comentário. E que opera dentro do território indígena. Sabe? É questão que você tem dentro do território indígena, tem a ver com a questão da autonomia também, entendeu? Tem um projeto que não é um projeto, como a Leidiane falou, de criação de uma mão de obra, quer dizer, não é um projeto de autonomia, de projeto das comunidades, dos povos, sabe? Mas um projeto ou outro, e que opera dentro do território indígena. Entendeu? Tem umas falas aqui que eu acho que são dos professores aqui do Tupiniquim, tá? Adriana Vitoriano Barbosa, professora Tupiniquim, aluna do curso de licenciatura intercultural indígena, que está falando. A parte principal que falta é o diálogo mesmo. Tem aluno de outras aldeias que deseja estudar na aldeia, mas são impossibilitados devido também à falta de transporte. Outro comentário que eu vi antes estava mostrando que havia semelhança com a realidade no Mato Grosso do Sul também. É como que quando alguém estava falando, acho que Leidiane, você estava falando, estavam comentando sobre a semelhança de experiência, se eu entendi certo. O Tico Valdemir Almeida, professor do Piniquim, atualmente doutorando na UNB de antropologia, é muito pertinente e relevante em pensar nessa política pública para o ensino médio para os povos indígenas, em especial o povo tupiniquim e guarani. Boa noite, Jefferson. Quer falar?
Então, Celeste, eu acho assim, como a gente tem muitas perguntas, não temos, né? Acho que só salientar aqui que esses diálogos, né, eles são imprescindíveis, são muito importantes. Gostaria que tivesse, né, tido algumas perguntas, falado algumas experiências de outros lugares, né? Porque é interessante também, né? Então, assim, eu acho que o canal aí, né, tá de parabéns, né? Porque é necessário a gente conversar, né? Assim como teve, né, essa questão da união lá em Brasília, né, desses vários movimentos existentes. Então, eu acho que agora chegou a hora de nós, né, também fazermos esse movimento em prol do ensino médio, né? Eu acho que nós, povos indígenas, nós temos que unir forças, tá? Né, para poder aproveitar que a pandemia trouxe esses momentos para a gente aproveitar, né? Vamos dizer assim, estamos aqui nesse horário aqui, 9 horas da noite aqui de horário de Brasília, né? Fazendo esses diálogos, mas eles são pertinentes, são imprescindíveis, porque nós precisamos olhar para o nosso ensino médio, a forma como ele está acontecendo, como ele está começando a acontecer dentro dos territórios indígenas, né? Alguns lugares já com maiores experiências, né? Também eu gostaria muito, né, de ouvir essas experiências, né? Saber como que tá, se funciona, né? Como funciona. E então, assim, eu acho que para a gente unir forças e ver mesmo essas questões, né? Porque a educação escolar indígena ensino fundamental, ela foi bem, eu digo assim, houve bastante discussões em relação a isso, né, por um período de tempo muito longo, e então, assim, existem, como eu falei no início, né, existem alguns desafios, mas já teve vários avanços, né, então são questões que a gente também tem que dar visibilidade agora para o ensino médio, né? É necessário a gente parar agora e discutir acerca do ensino médio, em especial dessa questão, né, dessa BNCC que está aí, essa questão do novo ensino médio, que se a gente não abrir os olhos, né, é isso aí, a educação capitalista, né, essa educação bancária, ela vai tomar conta aí, e a gente, quando abrir os olhos, né, vai ver assim que o negócio já quase que tomou conta, e para retomar isso vai ser um outro processo, né? E aqui eu me despeço e agradeço, tá? Estou aberta aí ao diálogo, se precisar, né? A gente fazer esse diálogo novamente aí. E agradeço muito a atenção de vocês, né? A oportunidade que foi dada aqui, tá? Estamos abertos aí a novos diálogos, né? Aí com o Garpeté, Tereiu. Fábio, quer falar? Estamos encerrando. Sim, gostaria de agradecer a possibilidade, a oportunidade da gente poder estar junto aqui, conversando sobre uma temática tão importante, né? E eu acho que a possibilidade da gente avançar nesse diálogo, continuar essa conversa, eu acho que ela nos fortalece, né? Nessa luta que não é nada tranquila, né? Então, boa noite e muito obrigado. Encerramos, portanto, por enquanto, essa série, essas discussões iniciais, digamos que damos pontapé a essas discussões sobre o ensino médio. Eu acho que eu fui bastante claro nesse primeiro encontro, que são questões que precisam ser discutidas, experiências que precisam ser trocadas, e que há todo um processo em andamento
que está sendo também trabalhado como um dos objetivos da licenciatura indígena. Nós sabemos muito bem que a formação de professores qualificados para a última série do ensino fundamental e ensino médio. Há uma expectativa também de uma proposta, de uma implementação de um ensino médio, de uma prática, de uma experiência de um ensino médio que atenda também a esse anseio e a esse direito também de um ensino médio indígena, portanto, gerido, projetado, com um currículo próprio, com a própria autonomia e com a própria perspectiva para frente. Portanto, vamos começar esse primeiro momento. Obrigada a todos pela audiência, pela participação e até a próxima vez. E muito obrigada pela contribuição do Fábio e da Leidiane, que tanto esclareceram sobre a situação. Celeste, acho que apareceram 2 perguntas aí. E eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. O Tico que está falando, em relação aos conteúdos, no fundamental são trabalhadas problemáticas. No ensino médio, como funcionam os conteúdos? Essa é uma pergunta do Tico. E o professor Roseli Fialho, a professora, desculpe, como tem sido a participação da liderança na construção do ensino médio indígena? O Cícero Henrique, estamos avançando no ensino médio, a formação continuada é importante para avançar. Mais um comentário. Leidiane, Fábio, querem responder essas perguntas em relação aos currículos, aos conteúdos, em relação à participação das lideranças. Então, em relação à questão do currículo, a escola ainda não tem um currículo específico diferenciado. Existe uma grade, né, vamos dizer assim, o nome dos componentes curriculares, os nomes são específicos. Porém, não há garantia, né, de que isso acontece na prática. Até porque, atualmente, né, todos os professores, eles não são indígenas. E, então, não se tem essa garantia, Valdemir, de acontecer ali esse específico diferenciado, tá? Quanto à participação das lideranças, né, elas foram um pouquinho mais efetivas logo no início, né? Até porque a gente está com umas outras demandas aqui, né, também, que às vezes está pegando um pouquinho aí de tempo, vamos dizer assim, das nossas lideranças. Então, tem algumas lideranças que são destinadas, vamos dizer assim, para essas discussões, né? Então, nós temos, sim, essas lideranças, né? Temos lideranças de acordo com as políticas, né, internas de funcionamento de cada comunidade, que elas são designadas, né, para essa função aí das discussões. Né? Temos uma liderança que é bastante ativa, né, que é o Juscelino, o Paulo do Piniquim, acho que a maioria aí conhece, né, são bastante ativos aí nessa questão, então tem sido assim, essa participação. Alguma pergunta mais? Em relação à liderança, eu lembro o momento que citou o Fábio, não é, Fábio? Sobre a luta na gestão na gestão economicista, tanto para repetir um termo assim, que foi uma participação muito grande das lideranças para o reconhecimento de um direito adquirido, que tinha sido adquirido, que estava sendo retirado, não é? Tivemos a proposta também da ocupação da SEDU, uma mobilização muito grande,
tá? Foi uma mobilização muito grande em relação a isso, tá? Que contou com a participação de professores, de apoiadores, de colaboradores, muita liderança presente naquele momento. Isso é interessante porque que as nossas lideranças, né, as nossas lideranças Tupiniquim e Guarani, eles, assim, deixam muito à vontade, assim, os educadores, né, porque para aqui, para os nossos povos aqui, né, tanto Tupiniquim quanto Guarani, a gente chama de educadores, né, e não necessariamente de professores, eles sempre falam, né, que automaticamente um educador ele é uma liderança, ele se constitui uma liderança dentro da comunidade, né? Então, os educadores, eles também são umas lideranças, né, dentro da comunidade. Então, assim, em termos de questões de liderança, há sim essa participação, né? A professora Roseli Fialho está perguntando de que forma está sendo pensada essa discussão em outros territórios. Em outro território, queria entender melhor a pergunta. É outro território, ela está ampliando para um debate, assim, pelo que eu estou entendendo, além dos territórios Tupiniquim e Guarani, tá? Pelo que eu estou entendendo. É que a gente também queria saber. Eu acho que a expectativa, enfim, que espero possa se dar um outro encontro, que a gente está começando, digamos, a partir desse momento, tá? Dessa oportunidade, desse evento. E a ideia é exatamente essa, né, Celeste? Que a gente possa, então, contar com outras experiências, né? Assim, como que isso tem acontecido, quais são os desafios, como que as pessoas têm, as comunidades têm lidado com esses desafios, né? Em seus territórios. Eu acho que a gente ganha, né, com com a continuidade dessa conversa, né? Desse avanço, né? Em vários sentidos, acessa a outra experiência, se articula, potencializa um movimento possível em relação ao ensino médio, mais um desafio tão importante no campo da educação escolar indígena, enfim, eu acho que certo. Encerramos? Professora Celeste, muito obrigado por a senhora ter chamado este primeiro encontro sobre ensino médio indígena. Eu agradeço muito, né, em nome da nossa pequena equipe da TV FENEI. Obrigado, Lidiane, pela sua fala, pelo resumo, né, que você fez, pelo histórico, pela paciência, né, do professor Fábio. Muito obrigado, professor. Desejo a vocês, né, uma boa noite, um bom trabalho a todos aí no Espírito Santo e conto com a senhora, professora Celeste, com a professora Lidiane, com o professor Fábio, para receber outros parentes, outros profissionais, para contar também as suas experiências. Nós sabemos que tem pessoas no Mato Grosso, né, que querem falar, o pessoal de Minas Gerais, aqui também na região de Dourados, né, tem o ensino médio na aldeia, tem bons professores, então eu tenho certeza que eles vão atender ao chamado de vocês e conto com vocês para fazer a mediação. Me desculpe, né, de ter entrado na live de vocês, mas só para fazer essa amarração, né? O horário é um pouco tarde, nós iremos reapresentar a live de hoje na quinta-feira, às 21 horas. No sábado, nós começamos com a programação cultural, com o professor Jorge Borari, lá de Santarém. E eu agradeço muito vocês, desejo um bom trabalho, saúde, né? A pandemia está diminuindo, mas ainda não acabou. E
Um bom descanso a todos. Nos vemos novamente na reapresentação na quinta-feira e pelo menos uma vez por mês vamos organizar um encontro sobre o ensino médio. Obrigado, professor. Obrigada a você, Neymar, pela sua acolhida e pela oportunidade. Uma oportunidade ímpar. Tá? Muito obrigada. Os acadêmicos estão em Brasília nesse momento, né, no encontro dos estudantes. Já fiquei sabendo que hoje eles almoçaram lá no gramado, né, foram atendidos na calçada. Tudo isso faz parte da luta. Né? Sem a luta, eles não vão, né, a educação escolar indígena nunca vai colher os frutos. Né? Parece que tudo é mais difícil, mas os frutos estão aí. Né? São mais de 50 mil no ensino superior. Grandes intelectuais. Então, eles estão colhendo os frutos e ainda vão colher muito mais, certamente. Eu vou dizer um paradoxo, que a luta indígena é permanente, nesse período é mais permanente que permanente, é hiperpermanente. Prazer em conhecer a professora Lidiane, prazer em conhecer o professor Fábio, tá? Muito obrigado, tá? Professora Celeste, boa noite. Fico Boa feliz noite. em vê-la com saúde.